Hello everybody, welcome to Milito English. Eu sou Yara Milito e hoje a gente vai falar sobre as horas. A gente vai aprender a perguntar e responder as horas. Então, uma pergunta que muitos alunos me fazem é: Teacher, como eu pergunto as horas? Ao que eu respondo: tem algumas maneiras. E aqui eu vou mostrar para vocês as 3 mais comuns. A primeira maneira é: What time is it? Repete comigo. What time is it? E presta atenção que, como o what termina com T e o time começa com T, a gente vai juntar e fazer um som só. What time is it? Presta atenção novamente, porque a palavra time termina com E, esse E é mudo, então o último som de time é o M de boca fechada, que vai juntar com o E do is. Então, a gente vai falar, what time is it? E o som do is termina com som de Z e o it começa com o som de vogal E, que também vai juntar. Então, vai virar, what time is it? O som dessa pergunta é algo mais ou menos assim. Repete comigo. What time is it? A segunda forma da gente perguntar horário, que também é muito comum, é What's the time? Repete comigo. What's the time? Não tem muito segredo, né? Só lembra de fechar a boca no final do time. E a terceira forma mais comum é Do you have the time? Repete comigo, lembrando de manter a boca fechada no final da pergunta. Do you have the time? A grande questão é como a gente responde a essas perguntas. E é isso que a gente vai ver depois da vinheta. Não vá embora, fique aí. E enquanto a vinheta passa, aproveita para já deixar seu like, para se inscrever no canal, para clicar no sininho e compartilhar com os amigos. Bom, então não importa muito qual das 3 maneiras você escolhe para perguntar as horas ou que alguém escolhe para perguntar as horas para você. O que a gente tem que focar agora é como a gente vai responder a essas perguntas. E assim como há mais de uma maneira de perguntar, também há mais de uma maneira de responder. A primeira, que as pessoas têm a tendência de achar mais fácil, ela é fácil de você entender se você imaginar um relógio digital. Como que é um relógio digital? Ele mostra para a gente 4 números. 2 números se referem às horas e 2 números se referem aos minutos. Então, quando alguém nos perguntar as horas, nós vamos simplesmente responder it's, e é muito importante a gente lembrar desse it's, e vai ler as horas e os minutos. Ou seja, a gente vai ver os 2 números que compõem a hora e os 2 números que compõem o minuto. E a gente vai simplesmente ler hora, minuto, sem colocar and no meio, sem colocar nada. Então, por exemplo, alguém vai te perguntar, what time is it? E você sabe que são 2:30. Então, você vai imaginar como um relógio digital marcaria 2:30. Vai lá, está escrito 0, 2, 30. Então, você vai ler 2, 30, 30. Então, você vai simplesmente responder It's 2:30. E aí, vamos treinar mais um pouco? Então, vamos lá. Você me pergunta, What time is it? E eu sei que são 5:40. Como que você vai falar que são 5:40? Pensa um pouquinho, eu vou dar um tempo e você responde. E daí eu vou te contar. Vamos ver se você acertou? A gente vai dizer It's 5:40. Vou colocar aqui mais alguns horários para vocês tentarem fazer sozinhos. Are you guys ready?
Let's go then. E aí, como é que foi? Conseguiram? Legal. Então, eu ainda tenho mais 2 detalhes super importantes para explicar para vocês. Então, presta atenção. É bem fácil. A gente viu que para a gente falar um horário, a gente tem que falar at, hora, minuto. E quando esse minuto for 00, quando for hora inteira? Aí só tem uma maneira da gente falar, que é hora o'clock. Então, é bem legal, porque é bem simples e não tem 2 formas. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que tem 2 formas da gente falar o horário? Uma é essa que a gente está trabalhando e a outra eu vou explicar mais para frente. Por isso, não vá embora, fica até o final que eu vou explicar. Mas então, quando a gente fala a hora inteira, a gente vai simplesmente falar hora o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, e assim por diante, até a gente chegar no 12 o'clock. Beleza? Não tem hora 13, 14 e 15, mas isso é um papo para um outro vídeo. Agora, esse outro detalhe que eu vou contar para vocês é bem importante, então presta bastante atenção. A gente viu, novamente, que quando a gente fala o horário, a gente fala at, hora, minuto. At, hora, minuto. E a gente lê os números que estão nas horas e a gente lê os números que estão nos minutos. However, e tem um grande however aí, entre os minutos 1 e 9 existe um 0 e a gente precisa ler esse 0. O que eu quero dizer? Quando for, por exemplo, 3 horas certinho, 3 horas da tarde, a gente vai falar it's 3 o'clock. E o relógio mostra pra gente 3:00. Quando for 3 e 5, por exemplo, o relógio vai mostrar pra gente 3:05. E a gente precisa ler esse 0. Então, se for 3 e 5, a gente vai falar it's 3:05. E este mesmo padrão irá se repetir do minuto 1 ao minuto 9. A partir do minuto 10, não tem mais esse 0, então a gente não fala mais o ou. A gente vai falar it's 3 o'clock, it's 3:01, it's 3:02, it's 3:03, e assim vai até it's 3:09, e a partir do 10, it's 3:10, it's 3:11, it's 3:12, e a gente volta para aquele padrão que eu expliquei para vocês antes no vídeo. Então, estou colocando aqui esses horários para vocês darem uma olhada. Quem quiser, pausa o vídeo agora, pensa e checa se acertou. E aí, tudo certo? Podemos partir para a segunda forma da gente falar horário? Então, vamos lá. Assim como essa primeira forma que eu expliquei para vocês é mais fácil de entender se você imaginar um relógio digital, essa segunda forma é muito mais fácil de entender se você imaginar um relógio de ponteiro. Então, eu vou desenhar aqui para vocês um círculo, colocar os números do 1 ao 12 e imagina que tem essas 2 linhas imaginárias que dividem o relógio em 4 quartos, em 4 quadrantes, que isso vai ajudar vocês a entenderem algumas das coisas que a gente vai falar aqui para falar os horários. Antes de mais nada, vamos descobrir o que significam 2 palavrinhas importantes. Uma é o past, que significa passado, e a outra é o to, que significa para. É importante que você se lembre disso para você entender o que eu vou te explicar agora. A gente já sabe, porque eu já expliquei agora há pouco,
que quando é a hora inteira, portanto, o minuto 00, só tem uma forma de falar, que é a hora o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock e assim por diante. E os outros minutos? E do minuto 1 ao minuto 59? Bom, o relógio é separado em duas partes. Do minuto 1 até o minuto 30, a gente vai usar past. E a gente vai falar quantos minutos se passaram, past, e a hora. Então, a gente vai falar minuto, past, hora. E do minuto 31 até o minuto 59, a gente vai usar to, que quer dizer para. Então, nós vamos contar quantos minutos que faltam para a próxima hora. Portanto, nós vamos dizer quantos minutos faltam to próxima hora. Aqui é onde todo mundo entra em pânico e se desespera. Gente, não tem necessidade para entrar em pânico e nem para se desesperar. De verdade. A lógica é igualzinha à nossa lógica de quando a gente fala são 10 para as 2, são 15 para as 4, são 20 para as 5. Quando a gente fala são 10 para as 2, na realidade são 1h50. E a gente está falando o quê? Quantos minutos que faltam para a próxima hora, que é as 2. Então, são 10 para as 2, em inglês a gente vai falar it's 10 to 2. Não é assim tão difícil, vai. Só tem mais um detalhezinho que eu preciso contar para vocês. Mas eu prometo que é o último. O que acontece quando a gente lê as horas dessa forma é que no minuto 30, ao invés da gente ler it's 30 past hora, a gente vai falar it's half past hora. Half significa metade, ok? Então, a gente fala half past hora. E presta atenção, porque a gente não vai ler esse L do half, ok? A gente diz half. Half past hora. E nos minutos 15, seja 15 passado ou 15 para, ao invés de dizer 15, a gente vai dizer quarter, que significa um quarto. E foi por isso que eu falei para vocês lá no começo que era importante a gente imaginar essas linhas imaginárias dividindo o relógio em 4 quadrantes. Porque ao invés de falar 15, eles falam um quarto. E ao invés de falar 30, eles falam metade. É igual quando a gente fala são 3h30, ok? Só que em vez de falar são 3h30, eles vão falar são, ou é no inglês, né? Metade passado da hora. It's half past hora. It's quarter past hora. Ou it's quarter to próxima hora. Deu para entender? Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro. Mas, se alguém teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou também deixar agora alguns horários para vocês treinarem e daí eu vou dar a resposta. Então, quem quiser, é só pausar o vídeo, pensar, tentar resolver e daí aperta o play de novo para ver as respostas e ver se acertou. E não esquece de deixar aqui nos comentários se vocês acertaram tudo, se vocês erraram muito e se teve alguma dúvida. E aproveita e já deixa também a sua curtida nesse vídeo.
E se você gostou desse vídeo ou dessa dica, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. E aproveita que você já está por aqui e manda uma mensagem aqui para mim dizendo qual é a dica que você gostaria de ver aqui no canal.